Nós cantamos então que nosso Deus é a única esperança e é por isso que nós estamos em sua casa e nós estamos conectados também para poder ouvir de sua palavra. Vamos a orar então para que nesses momentos pedir a presença de nosso Deus aqui conosco. Nosso bom Deus, nós estamos agradecidos com o Senhor pela vida, pela saúde, por poder estar em sua casa, Senhor, por ter liberdade para nos reunir, para abrir sua palavra, para poder receber o Senhor que é nossa única esperança. Nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir que teu Santo Espírito possa estar conosco aqui na sua igreja e também acompanhando a cada um de nossos irmãos e a cada uma das famílias que nós representamos e que estão conectadas pelo Zoom, fazendo que a igreja chegue até os lares de cada um de nós. Pedimos, Senhor, que nessa semana que estamos começando, possamos receber tu Espírito, Senhor, para que nossa vida possa ser enriquecida com tua presença. Pedimos todo isso em nome de Jesus. Amém. Vou pedir então ao pastor Udolci, que agora nos vai estar acompanhando, que ele tome a palavra. É somente na época da Bíblia que podia se imaginar uma coisa assim, né? Por medo de pegar lepra, passar álcool no microfone e fazer todas essas coisas de proteção. Quem que imaginaria, né? Que todos nós estamos com medo aí desse tal de coronavírus. Espero que você não esteja com muito medo. Um pouquinho é bom, mas muito aí realmente é demais. Estamos nessa crise, essa crise tem prazo para acabar, e o prazo é de Deus, não é nosso. Então, pela nossa vontade, já podia estar a igreja cheia. E a igreja, para você que está aí em casa, a igreja está cheia aqui. Ó. Você devia estar aqui, você está perdendo a chance. A igreja está cheia de bancos aqui esperando você. Né? E também a gente tem vários irmãos aqui com a gente na igreja, e isso realmente é muito bom. E mesmo você em casa, espero que você tenha a Bíblia aberta aí. Abra a Bíblia no Novo Testamento, para a gente compartilhar algumas coisas da Palavra de Deus e para fazer você pensar um pouquinho, já que estamos falando sobre a situação de pandemia, tanta coisa, para você pensar um pouquinho nas chances que nós temos de vida e de salvação. Impressionante um versículo da Bíblia que está em 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. 1 Tessalonicenses 5, 3. Pega a Bíblia aí rapidinho, vai lá, pega aí. Coloca o filho para pegar a Bíblia aí também. Vamos lá, vamos ver aí quem está aí com a Bíblia aí na mão. Você que está com a Bíblia aí, pega aí rapidinho, abre aí. E você vai então buscar 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Aqui nós temos um versículo que eu fiquei pensando um pouquinho hoje à tarde nele. Por quê? Porque hoje à tarde, mais ou menos por volta das 2 da tarde, saiu uma notícia no jornal. Todo dia sai notícia no jornal, eu leio notícias mais ou menos 1 ou 2 vezes por dia, mas é rapidinho, vê só os títulos assim, e às vezes tem um que chama a atenção. Então esse me chamou a atenção, e eu quero compartilhar com você. O que diz o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses? O capítulo 5 de Tessalonicenses, ele está falando sobre a volta de Jesus. Algumas pessoas ficam perguntando, será que o coronavírus, o Covid-19 é uma das pragas? A gente já estudou sobre esse assunto, né, pela palavra de Deus. Ele não diz, haverá Covid-19, haverá essa doença aí do coronavírus, causada pelo coronavírus. Não aparece nada na Bíblia sobre isso, e nem é para aparecer mesmo, né? Mas a Bíblia apresenta de que, nós já estudamos isso em São Mateus capítulo 24, a Bíblia apresenta de que haverão pestes no final dos tempos. Então haverão pestes em vários lugares, e isso existem de tempos em tempos pestes, né?
Até com os bravadores, com os aventureiros, a gente estudamos sobre a peste negra, estudamos sobre a gripe espanhola, estudamos sobre a peste suína, estudamos sobre a gripe aviária. Impressionante o número de doenças que são causadas pelas carnes ou pelo consumo de alguns animais, né? A carne de alguns animais. Mas essas pestes, apesar de não estarem nominadas na Bíblia, diz ali de que haverão pestes no final dos tempos. Então nós estamos no final dos tempos. No final dos tempos e com motivo de alegria. Eu quero que você tenha alegria e não tristeza. Ah, pastor, mas eu estou ganhando menos, eu estou desempregado, eu estou com até alguns problemas na família, etc. Ok, ninguém vai ficar contente por isso, mas fique contente pelo fato de que você está no final do tempo do fim. Final do tempo do fim, é finalzinho do tempo do fim. Imagina você que os profetas queriam estar no nosso lugar. Os profetas falavam sobre a volta de Jesus e eles queriam estar no nosso lugar. Os profetas escreveram sobre a volta de Jesus e eles queriam estar para ver essa situação, o finalzinho do tempo do fim. E nós estamos tendo esse privilégio. Agora, esse privilégio também tem uma responsabilidade. Então, que todos nós nos despertemos pelo Espírito Santo de Deus, que a gente se volte para a palavra de Deus, que a gente tenha um rumo diferente na nossa vida espiritual, porque estamos testemunhando o final do tempo do fim. Bem, depois de capítulo 4 de 1 Tessalonicenses apresentar a situação dos mortos, a vinda do Senhor, continua no capítulo 5 explicando sobre a vinda do Senhor. E então diz uma coisa interessante. Vamos ler o 1, 2 e 3, ok? 1, 2 e 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Então, vocês estão perguntando quando Jesus vai voltar? Não há necessidade que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem de que jeito? Vem como o ladrão de noite. Quem de vocês já foi assaltado aí, hein? Levanta na mão, quem já foi roubado aí? Quem já foi roubado, levanta a mão. Puxa, já temos alguns aí que já foram roubados, né? Como é que faz depois do roubo? Como é que faz? Você fica todo preocupado e você fica dizendo, nossa, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse chaveado? E se eu tivesse... Então a gente fica assim. Eu contei aí para alguns a experiência que eu tive vários anos atrás lá no Rio Grande do Sul, quando eu tive o meu carro roubado. Eu estava voltando de um congresso, o carro tinha o porta-mala cheio de caixas de som, de mesa de som, tinha 2 microfones, tinha um computador, tinha um notebook, tinha a minha pasta com as minhas coisas, com a minha Bíblia, com tudo. O que tinha no porta-mala valia mais que o carro. O carro não valia muito, que era um Saveiro velho lá, diesel, não valia muito, mas o que tinha no porta-mala era da igreja. E o carro foi roubado. E a situação foi interessante para mim, porque o carro estava com um probleminha, o motor não estava rendendo muito, estava dando umas falhas assim. E aí isso para mim é um motivo de alegria, porque quando o carro dá algum problema eu fico feliz. Porque como um dos meus hobbies é mecânica, então eu vou usar os conhecimentos ou descobrir qual que é o problema no carro. Por isso que é bom não ter carro zero. Carro zero não dá muito problema, então é melhor ter um carro velho que dá problema. Aí você fica mexendo, fica... consertando, e eu peguei a chave de fenda, levantei o capô do carro e fui ali escutar o motor. Eu estava parado no asfalto, perto de um posto de gasolina, e nesse asfalto, perto do posto de gasolina, numa cidade de Passo Fundo, em Minas Gerais, com a chave de fenda na mão, escutando o motor, escutando ali, para ver se era um problema de aceleração, um problema de regulagem, com a chave de fenda na mão ali, bati no filtro, se era o filtro, talvez estava ali com algum problema, não deixava passar muito combustível, e enquanto isso o motor acelerou sozinho. E eu sei, como mecânico, que o motor não acelera do nada. Na verdade, olhei, tinha um rapaz dentro do carro. O rapaz entrou dentro do carro, acelerou, e eu saí de lado para não ser atropelado, e ele fugiu com o meu carro, com o capô levantado, e foi embora. E nem pediu licença, nada. E eu fiquei no meio do asfalto com a chave de fenda na mão, gritando, ei, esse carro é meu, esse carro é meu. E o sujeito nem disse muito obrigado. E levou o meu carro com tudo e foi embora, né?
A gente fica pensando assim, nossa, se eu tivesse percebido, se eu tivesse visto que tinha um rapaz por ali na região, ali, olhando ali, se eu tivesse, quem sabe, pulado em cima do motor, e aí, quem sabe, puxado ali algum fio, alguma coisa, aí o sujeito não ia poder levar o carro. O ladrão, ele não avisa. E aqui diz que a volta de Jesus, não é que Jesus é o ladrão, mas que o dia da volta de Jesus é como o ladrão da noite. Em outras palavras, você não sabe que dia que o ladrão vai vir. Não sabe. Então, se você não sabe que dia o ladrão vai vir, o que a gente faz em casa? Chaveia as portas, chaveia as janelas, ou fecha as janelas, né? Coloca um cadeado no portão, quem tem portão. A gente coloca alguns cuidados, né? O meu sogro, vou falar bem baixinho aqui, ó. Meu sogro tem uns esquemas na casa dele. Ele tem alarme. E o alarme da casa dele é muito legal. Porque na maçaneta da porta, ele colocou um prego e tem uma caneca. Dessas canecas de tomar água, essa de metal. Então, se alguém de noite vai lá e mexe na porta, cai a caneca e faz um barulhão na porta. E o meu sogro é o primeiro a pular debaixo da cama para se esconder. Não, a gente se cuida contra o ladrão. Mas por que a gente se cuida? Porque a gente não sabe que dia que vem o ladrão. Então veja, se eu não sei que dia vem o Senhor Jesus, quando eu tenho que estar pronto? Se você não sabe que dia que vem o Senhor Jesus, quando é que tem que ficar pronto? Quando? Tem que ficar pronto é agora. A gente tem que viver com Jesus agora, ser de Jesus agora. Completamente de Jesus agora. Aí o versículo 3 diz assim: quando andarem dizendo, 1 Tessalonicenses 5:3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Esse verso é interessante, você já ouviu várias vezes o pessoal falando, no final dos tempos vai ser assim, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Olha a notícia de hoje, a notícia de hoje. A notícia de hoje é impressionante. O título diz assim: o Papa Francisco elogia a resolução da ONU que pede o fim de conflitos para combater o coronavírus. Todo mundo preocupado com o coronavírus. O Papa Francisco expressou nesse domingo, hoje, o apoio à resolução da ONU que pede o fim dos conflitos armados para ajudar no combate à pandemia do coronavírus. E diz assim então: o pedido de um cessar-fogo imediato e global vai proporcionar a paz e a segurança necessárias para fornecer ajuda humanitária. Interessante as duas palavrinhas, né? Paz e segurança. Bom, não significa que o verso de 1 Tessalonicenses 5:3 se cumpre hoje, mas é para dizer para você que o mundo está se alinhando nessas duas palavras, paz e segurança, paz e segurança. Então a ONU tomou a resolução, a ONU é aquela instituição que é para lutar pela paz no planeta, e eles então votaram de que realmente cessem os conflitos em todos os países, as guerras em todos os países onde há guerra, etc., por causa da pandemia, e então que haja paz e segurança. Olha aí, as duas palavras estão na notícia aí, as duas palavras, paz e segurança. E diz ainda assim, o Papa dizendo, espero que esta decisão seja implementada rapidamente, e de forma efetiva pelo bem de tantas pessoas que estão sofrendo, etc, etc, etc. Bem, esse não é o tema do sermão, mas é apenas para você pensar um pouquinho, que nós estamos vivendo em tempos solenes. Qual vai ser o dia da volta de Jesus? Vai ser esse ano? Vai ser daqui a alguns meses? Vai ser o ano que vem? Quando vai ser? Meu amigo, meu irmão, não se preocupe quando vai ser, mas esteja pronto quando? Hoje. Seja pronto agora. Se tem uma frase que vale para a vida cristã nesses últimos tempos mais do que em outros, é aquele que diz assim, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Então se entregue para Jesus hoje, tome suas decisões por Jesus hoje, faça a sua parte hoje, porque nós não sabemos do dia do amanhã. Eu quero compartilhar com você algumas preocupações, na verdade alguns estudos que eu fiz. Eu comecei a fazer esses estudos, apresentei para vocês uma parte uma vez, desse estudo sobre a situação da vida. Porque nós estamos agora realmente com uma situação complicada. O pessoal diz de que todo mundo está com medo de morrer.
Qual que é a chance sua de morrer? Qual é a chance sua de morrer? Vamos colocar na tela aí, por favor. Então, vamos ver um pouquinho o que está aparecendo aí na tela sobre essa pesquisa aí. Sem chance, contra todas as probabilidades. Então, veja aí, qual é a probabilidade de você nascer? A probabilidade de você nascer é de 300 milhões. Em outras palavras, quando você foi formado, a primeira célula, quando juntou o espermatozoide com o óvulo, né? O espermatozoide do seu pai com o óvulo da sua mãe, na verdade, haviam 300 milhões de espermatozoides, mais ou menos, e você foi um daqueles que venceu. Quer dizer, os outros 299 milhões, 999 mil e 999, eles perderam para você. Então você já é um campeão. Você já nasceu campeão. Você pensa, eu nunca ganhei nada. Cara, você ganhou uma corrida com 300 milhões. Então, quem ganha uma corrida com 300 milhões? Você ganhou a corrida com 300 milhões. Olha aí, você é vencedor. Então, nasceu a criança, já é uma prova que é um vencedor, porque os outros nadaram mais devagar e perderam a corrida aí. Né? Próximo aí. Veja aqui, ó, qual que é a condição da população. Então, nós temos aqui um estudo sobre a população. Veja onde você está nessa população aí. Então, temos aqui o percentual dos analfabetos, que são 5,2%. Depois, quem lê e escreve, mas não tem instrução. Quem tem estudo fundamental completo, tal. Tem aí todos os percentuais, até o superior completo, que também é 5,6% da população. Então, veja aí em que parte que você está aí. Não importa em qual fatia dessa pizza você está, você é um campeão, você é um vencedor, porque você está realmente vivo. E isso é muito importante. Veja o próximo slide. 46 a 55 milhões de abortos por ano. E você sobreviveu a isso. Graças a Deus, sua mãe não abortou você. Né? Graças a Deus, sua mãe não abortou você. Porque há 126 mil abortos por dia. Amém? Porque sua família não pensou nessa possibilidade com respeito a você. Vamos ver a próxima possibilidade. Partos prematuros, são 15 milhões por ano. No Brasil, são 340 mil partos prematuros por ano. Isso aí, muitas vezes, acontece de um bebê nascer e logo falecer, porque nasceu muito prematuro. E a gente passou por isso. Todos vocês que estão assistindo, sejam adultos, crianças, sejam jovens, sejam idosos, todos nós passamos por essa etapa aí. Vamos ver a próxima. A gente venceu isso aí. Nenês que nascem mortos, 2 milhões e 500 mil bebês nascem mortos por ano. A gente passou por isso também, quer dizer, nós não tivemos esse problema no nosso nascimento, mesmo que foi há muito tempo atrás, como alguns de vocês de cabelo branco por aí. Né? Mortes até 1 ano de vida, são 35 mil só no Brasil. E você sobreviveu o primeiro ano de vida, o segundo, o terceiro, e alguns de vocês estão aí com mais de 50 anos. Gente que já está com o pé mais para lá do que para cá. Vamos lá, próximo. O próximo diz aqui sobre o número de assassinatos. São 60 mil assassinados na média por ano no Brasil. Agora esse número cresceu mais, né? São 7 assassinatos por hora. O Brasil é campeão mundial de assassinatos. Olha o Brasil. O Brasil é campeão mundial. Você não gosta que vai? O Brasil, campeão mundial. Tá aí, ó. Campeão mundial de assassinato. Não é uma coisa tão legal para a gente se alegrar, não é? De cada 10 assassinatos do mundo, 1 ocorre no Brasil. América Latina, esses países que fazem parte aqui, desde a Argentina até o México aí, 8% da população mundial, mas aqui nessa região ocorrem 38% dos homicídios. E nós, graças a Deus, até agora, passamos por isso. Talvez até alguém já passou um quase tiro por aí em algum lugar. Acho que não, mas a gente está vivo, estamos vivos. Vamos ver a próxima. Aqui nós temos a situação dos assassinatos no mundo, né? E temos as guerras.
Então veja aí, a Síria, que é o país em guerra, que está mais tempo em guerra, e toda a atenção do planeta se volta para a Síria, são assassinados em média 256 mil pessoas lá na Síria por ano. E o Brasil, nesse período, por ano não, nesse período, 2011 a 2015, e nesse mesmo período, no Brasil, foram assassinados 278.839 pessoas, mais do que na guerra da Síria. Então vejo que a gente está em guerra no Brasil, mesmo aparentando que não está em guerra, está tudo normal. Mas realmente é muita gente que infelizmente, que é assassinado, que perde a vida no Brasil. Graças ao Senhor Jesus, você e eu estamos vivos. Amém? Aleluia? Diga aleluia aí. Grita amém aí na sua casa também. Por que não? Por quê? Porque graças a Deus a gente está vivo. Vamos ver a outra informação. Aleluia. Aleluia, irmãos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Vamos ver aqui a chance. Qual é a chance que você tem, já que você está preocupado, né? Qual é a chance de morrer? Não se preocupe tanto com a chance de morrer. A pergunta é a seguinte: você preferia morrer por um raio na cabeça ou de uma queda de avião? Qual que é a maior chance? A maior chance é você morrer com um raio na cabeça ou porque tem gente que tem medo de andar de avião. Não vou andar de avião porque é muito riscado se o avião cair, etc. Mas a gente sabe que a chance de um sujeito morrer com um raio na cabeça é 5 vezes mais do que de ele morrer num avião. Aí está a situação, veja aí. Doenças cardíacas, 1 para 6, câncer, 1 a cada 7 pessoas no planeta morrem de câncer. De quedas, de tombos, né, de coisa assim, 1 a cada 171 pessoas morrem com isso aí. De ataque de cachorro, 1 a cada 119 mil pessoas no planeta morrem com um ataque de cachorro. E veja aqui, acidente de carro, 1 a cada 5 mil pessoas morrem de acidente de carro. Ataque de tubarão, 1 a cada 3 milhões e 700 mil. Atingido por um raio, 1 a cada 2 milhões e 320 mil. E acidente aéreo, 1 a cada 11 milhões. Então veja como os medos são meio diferentes, né? É claro que se você está aqui em Brasília, dificilmente vai ser morto por um tubarão, né? Porque aqui em Brasília, acho que até agora não chegou um tubarão por aí. Mas aqui é para você ter uma noção qual é a chance de morrer aí. Bom, próximo slide. Vamos mais um. Mais um, pode pensar aí. Qual que é a probabilidade de uma pessoa viva morrer? Qual é? 100%. Qual é a chance de eu morrer? Qual é a chance? 100%. Então você pode pensar assim, peraí, mas tudo bem, eu tenho medo de morrer. Meu amigo, a chance de você morrer é 100%. 100%. Porque se você está vivo, todos os que viveram desde Adão até agora, eles morreram. Só temos umas pouquinhas pessoas que não morreram, como a gente viu aí na palavra de Deus, né? Que foi o caso de Elias e o caso de Enoque, né? Até Moisés morreu também. Então a chance de alguém vivo morrer é de 100%. Se essa chance é para todos nós, então o meu medo deve ser outro, o meu temor deve ser outro. Vamos ver aqui mais um pouquinho para frente. Qual é a probabilidade de um morto morrer? Me diz aí, qual é? A probabilidade de um morto morrer. Ué, ele já está morto, então é 0%, porque ele já está morto, ele não vai, já morreu. Mas pela palavra de Deus, é possível que algumas pessoas vão morrer 2 vezes. E tem até um grupo de pessoas que vão morrer 3 vezes. Olha aí que situação. Olha que dificuldade, né? Bem, nós não vamos falar sobre a questão da morte, mas vamos falar sobre uma coisa muito mais importante do que a morte. Vamos ver o próximo slide. Sem chance, contra todas as probabilidades, você está vivo. Você passou por todas essas preocupações que eu mencionei aqui, por todas as dificuldades na gravidez da sua mãe, no nascimento, no crescimento, na violência no Brasil e tanta coisa, e você está vivo, você está vivo. Isso é uma bênção do Senhor. Mas veja aí agora, quantos % de nós que estamos participando desse culto aqui na igreja de Candagolândia, quantos % de nós somos pecadores? Exatamente, todos nós, porque a palavra de Deus diz o quê? Nós somos pecadores, todos os que somos seres vivos, seres humanos,
somos pecadores, 100% de pecadores. Então, se todos nós somos pecadores, nenhum que está nesse grupo vai para o céu. Ninguém vai para o céu. Vamos ver o próximo então? Próximo slide. Diz o que aí? Não foi? O número de pecadores arrependidos é que vai fazer a diferença. Quantos é que irão para o céu? Quantos vão para o céu? Quantos? Aqueles que são pecadores arrependidos. Dos 100% de pecadores, somos todos nós. Quantos são verdadeiramente arrependidos? Esses é que vão para o reino dos céus. Próximo slide. O porcentagem de salvos é justamente daqueles que se arrependeram. E a pergunta então é, você está salvo? A pergunta não é, a pandemia está crescendo, está aumentando, eu quero saber os números. Ontem foi tantos que morreram, hoje mais tantos que morreram, amanhã não sei quantos. Bom, isso é uma informação, mas em vez de você se preocupar tanto com isso, se preocupe em essa pergunta. Você está salvo? Você está salvo? Próximo slide. Nós temos aqui então algumas perguntas para a gente imaginar aí, né? Será que quem for bonzinho é que será salvo? Quem for bondoso é que será salvo? Quem for honesto é que será salvo? Quem pagar os impostos é que será salvo? Quem ler a Bíblia é que será salvo? Quem for um cristão secreto será salvo? Quem será? Quem será? Marcos 16:16. O que diz aí Marcos 16:16? Você que não sabe de cor esse verso, procura aí na Bíblia. Se você sabe de cor, então não se preocupe. Jesus mesmo dizendo. E as palavras de Jesus são bem claras. E muito mais nos dias atuais agora. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, em vez de você se preocupar sobre qual é a chance de você pegar o Covid-19, você deve se preocupar, claro, vai usar as máscaras, né, para você, se tiver que sair, se tiver que ir para algum lugar, usa as máscaras, usa o álcool gel, todos aqueles cuidados. Nós, como igreja, aqui estamos tendo os cuidados também, de estarmos em distância segura um dos outros, etc. Ok, mas essa não é a maior preocupação. A maior preocupação é responder a pergunta, será que eu estou cumprindo Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo? Talvez alguém de vocês que está assistindo ainda não tomou a decisão de ser batizado. Mas como não tomou ainda a decisão? Tome a iniciativa, se entregue a Jesus e se prepare para o batismo. Mas como é que eu vou ser batizado nessa pandemia? Meu amigo, a gente toma todos os cuidados e batiza você mesmo nessa situação. Por quê? Porque se a gente tiver todos os cuidados que são permitidos pelo governo, e isso já aconteceu várias vezes aqui em Brasília, fazemos o batismo como aconteceu em muitos outros lugares. Por quê? Porque nós sabemos que queremos cumprir São Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Vamos ver esses outros dois versos aí. Lucas capítulo 12, versículo 8 e São Mateus 10, 32 e 33. Então agora vamos pensar um pouquinho sobre uns detalhes aí importantíssimos que o Senhor Jesus nos fala aqui. Lucas 12, 8 diz assim, todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Ele está dizendo que você não pode ser um cristão em secreto, não pode ser um cristão escondido, um cristão que ninguém sabe que você é cristão. Que você tem que ser um cristão que confessa isso perante as pessoas. Fala desse amor de Jesus perante as pessoas, um para o outro, né? Mateus capítulo 10, 32 e 33 diz também assim, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí está uma responsabilidade nossa, de a gente falar do amor de Jesus para as pessoas, de a gente não silenciar. Algumas vezes a gente pensa assim, eu tenho vergonha de entregar um livro missionário, eu tenho vergonha de entregar um folheto, eu tenho vergonha de convidar alguém para o estudo bíblico, você tem vergonha disso? Mas por que você tem vergonha disso? Você está fazendo uma coisa errada? Geralmente quem tem vergonha é que está fazendo uma coisa errada, né? Não, eu tenho vergonha porque eu sou tímido, eu tenho vergonha porque, sabe como é que é? E se a pessoa não quiser, meu amigo, a sua parte é mostrar Jesus para as pessoas.
Se as pessoas vão aceitar ou não, isso já não é a sua parte. A sua parte é com amor, com bondade, com carinho para com as pessoas, ser o melhor cristão que você pode ser em Jesus. Ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa de bom humor, uma pessoa que, claro, que agora na pandemia, como é que você vai sorrir para as pessoas, né? Eu até às vezes brinco com algum que está usando máscara, né? Vai, dá um sorriso aí, né? Aí a pessoa está lá com a máscara e tudo, dá um sorriso, nem aparece, não sabe nada aí como é que é. Não importa, você pode demonstrar amor, carinho, cuidado, bondade com as pessoas. Isso é confessar Jesus diante das pessoas. E quando você vai à igreja, não esconda que você está indo na igreja. Vai à igreja mesmo, fale para as pessoas, eu fui na igreja. Quando você está depois no trabalho, alguma coisa assim, alguém comentar uma coisa, inclusive lá na minha igreja, na igreja que eu assisto, etc, etc. Fale disso. Por que as pessoas têm tanto ânimo para falar de um time de futebol? Por que tem tanto ânimo para dizer de um jogador? Por que tem tanto ânimo para falar de um partido político e coisa assim? E quando vai falar de Jesus, aí parece que tem medo de confessar Jesus diante das pessoas. Todo aquele que me declarar diante das pessoas, Jesus também vai declarar você diante do Pai que está nos céus. E o último verso dessa noite, esse verso está então em 1 João capítulo 4, versículo 15, que é muito importante, ele também está na mesma linha dos outros dois, diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, com isso, quero compartilhar com você esse pedido, essa oração, esse desafio, para que nós, nesse tempo tão terrível, de notícias tão terríveis, de situações tão terríveis, sejamos os primeiros a agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque estamos vivos. Passamos por todas as chances aí, etc., e estamos vivos. Isso é um motivo de alegria. O Senhor Jesus nos protegeu, está nos protegendo com seus santos anjos nessa pandemia. Glórias a Deus por isso. Segunda coisa é que por causa desses tempos que estamos vivendo, vamos estar bem despertos. Por quê? Porque existe um grupo religioso que está buscando paz e segurança. As nações estão buscando paz e segurança. Mas quanto tempo você pode viver em paz sem Deus? Quanto tempo? Você pode viver um dia em paz sem Deus, quem sabe? 2 dias, talvez. A paz sem Deus não tem efeito duradouro. Quanta segurança você tem sem Deus? Você pode ver histórias e mais histórias de pessoas que tinham toda a segurança, que tinham aí carros blindados, que tinham aí até guarda-costas, que tinham coletes à prova de bala, etc. E o sujeito foi assassinado. Como é que foi um negócio desse? A segurança sem Deus é uma segurança muito, muito tênue, muito tênue. Então, se você está do lado de Deus, você está do lado da segurança. Quando eu estava visitando os valdenses, lá no norte da Itália, perto da Suíça, eu fui então num lugar onde tinham algumas cavernas. E tivemos a oportunidade de visitar então esse local. Nessas cavernas eram onde os cristãos, seguidores de Jesus, ficavam escondidos dos soldados romanos, enviados pela igreja romana, porque eles eram cristãos que não seguiam a igreja romana, mas seguiam a Bíblia. E muitos deles foram perseguidos, milhares deles foram mortos. E então, numa daquelas cavernas, conta-se a história de que um grupo de cristãos, fugindo, porque viu que os soldados romanos estavam chegando, eles fugindo, sabiam, conheciam aquelas cavernas, e aí cada um foi tentando se esconder numa caverna, e um grupo, então, alguns homens ali, um senhor e mais alguns rapazes, uns homens, eles viram um dos buracos, tinham vários buracos de caverna, um deles que parecia meio pequeno assim, e eles pensaram, vamos entrar nesse aqui. Rapidamente eles entraram ali e ficaram ali, mas a caverna não era muito grande, era bem pequena e dava para ver do lado de fora. Mas é claro que quem está do lado de fora não enxerga do lado de dentro, por causa da escuridão da caverna. Enquanto eles estavam ali, simplesmente observando lá de fora, escutando os soldados gritando, né? E então, sem ter muita perspectiva de êxito, porque os soldados colocavam fogo à boca da caverna e então matavam as pessoas asfixiadas com a fumaça da fogueira que faziam, esse
esses homens que estavam ali, naquele buraco da caverna ali, perceberam que uma aranha começou a saltar de um lado para o outro, ali naquela boca da caverna pequena assim. E ela saltando de um lado para o outro e fazendo ali a sua teia de aranha. Passaram-se vários minutos, e eles escutando os gritos e as ameaças, e os soldados buscando, vamos entrar nessa caverna, vamos entrar nessa, coloca fogo na entrada dessa caverna e nessa outra. E eles ali pensando, hoje é o nosso último dia, não vai ter jeito. Finalmente, um soldado colocou a cabeça como que para dentro daquela entrada daquela caverna ali. Isso assustou os homens que estavam dentro, mas nenhum deles reagiu. E aquele soldado olhou ali, olhou, e aí o outro disse, vamos colocar fogo aqui também. E ele disse, não, aqui não precisa não. Por que não precisa? Não, é porque aqui tem uma teia de aranha, aqui um pedaço de teia de aranha. Para eles terem entrado aqui, eles tinham estourado essa teia de aranha. Então aqui eles não estão. Continuaram os soldados procurando durante algumas horas e finalmente foram embora. E então um jovem dentro daquela caverna perguntou, por que a aranha fez a teia justamente agora? E diz então que o ancião que estava junto com eles, ele disse assim, quando você está sem Deus, um muro é como uma teia de aranha. Mas quando você está com Deus, uma teia de aranha é como um muro. Essa é a proteção que Deus quer dar para você. Então, mesmo que você sinta que está fraco, débil, que tem suas dificuldades, pense com Jesus, de que você está do lado de Jesus, mesmo uma teia de aranha protege você mais do que um muro. Mas a gente não está só nessa situação, porque estudamos hoje que também pela palavra de Deus temos que tomar uma decisão. Queremos ser salvos, isso é mais importante que estar vivo. Se fosse para escolher ser vivo ou ser salvo, é melhor ser salvo, porque a vida aqui na terra é só alguns anos e logo acaba. A salvação é por toda a eternidade. Mas como é que deve fazer para ser salvo? São Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. E o outro verso que nós lemos, que fala então sobre a nossa parte de confessar Jesus perante as pessoas. Falar do amor de Jesus perante as pessoas. Confessar o nome do nosso Senhor Jesus para todas as pessoas. Vamos fazer isso então, como um pacto nosso nessa nova semana? Você que está assistindo aí pelo Zoom, nós que estamos aqui na igreja, fazemos um pacto com Jesus, de que a gente vai ser de Jesus totalmente, que nós queremos ser salvos, e que confessemos o nome de Jesus, que falemos de Jesus, que aproveitemos as oportunidades, seja pelas redes sociais, seja das oportunidades que tivermos, para demonstrar o amor de Jesus nesses últimos dias da história da Terra. Você deseja fazer isso? Então eu peço que você fique em pé, vamos fazer uma oração para terminar este culto, nesta noite de domingo. E você que está aí no sofá, o sofá está gostoso, levanta aí, por favor. Isso, levanta aí. Muito bem. Convida a sua família para ficar em pé também. E vamos então participar dessa oração, nos despedindo do culto desta noite e pedindo essa bênção do Senhor e essa vitória por todos nós. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos vivendo no fim do tempo do fim. O tempo em que os profetas sonharam de estarem vendo os últimos momentos da história deste mundo e a volta de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora, porque o dia nem a hora vem, o dia e a hora da volta de Jesus é como o ladrão da noite. Nós não sabemos, mas nós queremos estar prontos desde agora. Por favor, nos abençoe e nos proteja. Segundo aprendemos em Tessalonicenses, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. E essas duas palavras já estão sendo mencionadas pelos grandes líderes desse planeta, buscando paz e segurança, mas buscando sem Deus. Pedimos a Ti, Senhor, por favor, que nos prepare. Em primeiro lugar, Senhor, que possamos cumprir São Marcos 16:16, nos preparar para o batismo. E aqueles de nós que já fomos batizados, por favor, Senhor, nos ajude a sermos testemunhas do Teu amor, a confessarmos o nome de Jesus diante das pessoas, a aproveitarmos as oportunidades para compartilhar esse amor e assim prepararmos nós, nossa família, nossos queridos, nossos conhecidos, para um dia muito logo estarmos no lar celestial. Contra todas as chances, Senhor,
O Senhor já nos demonstrou para nós o seu grande amor, nos mantendo vivos e com saúde. E agora te rogamos a salvação e te imploramos um lugar no lar celestial, pois nós fazemos isso pelo nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, você que está aí assentado, você que agora já terminou a oração, já sentou, um grande abraço. Aproveite para fazer que nem eu, tomar um copinho d'água. Muito obrigado por participar do nosso culto. Convide outras pessoas para virem ao culto também, participar no culto da igreja aqui em Canagolândia. E dá um tchauzinho aí, abre aí o áudio aí e tal. Dá um tchauzinho. Um abraço, pastor Doci. Que Deus abençoe. Um abraço. Valeu, um Tchau. abraço. Boa noite. Tchau. Valeu, Edilson. Boa noite, Um pessoal. abraço. Heloíse. Sônia. Oi, Sônia. Um abraço, Sônia. Tchau. Rosiane, Welton. Beleza. Deus abençoe, viu? Obrigado, pastor. Vamos manter Deus a animação. abençoe. Olha aí, família Viana aí. Que maravilha, viu? Vamos manter a nossa união uns com os outros e principalmente com Jesus. E uma ótima semana para todos vocês. Boa semana. Papai, legal.